Estamos com mais um episódio do Angel Care Talks, um podcast que a gente fala sobre medicina, a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre vida, e eu sempre tenho a honra de receber diversos médicos, da ortopedia, da neurocirurgia, sempre falando da cirurgia da coluna vertebral. E hoje eu tenho a honra de receber um amigo neurocirurgião, o Dr. Eduardo Yunis. Antes de começar esse bate-papo, eu vou ler aqui um pouquinho da formação dele. Ele é médico formado pela Universidade Estadual Paulista Unesp, de Botucatu, especialização em neurocirurgia e cirurgia da coluna pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, tem doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, é preceptor do Hospital da AACD e preceptor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Estou aqui com o meu amigo neurocirurgião, Dr. Eduardo Yunis. Tudo bem, Dr. Eduardo? Tudo ótimo, Vitor. Agradeço pelo convite e vamos lá, bater esse papo. Vamos bater esse papo. E, doutor Eduardo, a gente sempre começa aqui falando um pouquinho de vida, de formação acadêmica, e eu queria saber como foi a sua paixão pela medicina, como é que começou essa história e depois por que a neurocirurgia? Bom, tinha um exemplo em casa que era meu pai, né? Eu sou filho de médico, meu pai é pediatra. Meu pai é formado pela USP e desde pequeno meu pai tinha uma paixão pela medicina e falava dos casos dele, da criança que ele viu, ele é pediatra, e sempre foi de contar muitos casos pra gente, assim como outros tios, né? O meu falecido tio Paulo Roberto Misiari Yunis, que é pai do Rodrigo, nosso amigo. Doutor. Tem outros familiares aí também que são médicos, então assim, é uma família de médicos, então tem aqueles que olhavam e falavam, não vou fazer isso de jeito nenhum. Sim. E uma parte da família aí que gostou e já foi um certo estímulo, não que eu tivesse alguma cobrança para fazer, mas de fato eu vi aquela rotina, aquela empolgação, aquele brilho no olho do meu pai, e aquilo me motivou muito a querer fazer medicina. Depois que eu entrei na medicina, eu também tive, graças a Deus, aí uma nova inspiração lá na Unesp, em Botucatu, que foi um outro familiar meu, que é o atual chefe da neurocirurgia da Unesp em Botucatu. Que legal. Que é o Dr. Marcos Zanini. Um abraço aí, primo. E quando eu entrei na faculdade, minha mãe falou, temos 2 primos aí que são professores na Unesp, né? O Zé Mauro, que estava na cadeira de hematologia, e o Dr. Marcos Zanini, que era da neurocirurgia. E aí, logo nos primeiros anos, né, ele já me pegou e já me levou para o centro cirúrgico, já viu uma cirurgia de aneurisma, já foi meu cartão de visita. Já foi o cartão de visita dentro então, na neurocirurgia. Eu já olhei aquilo e falei, nossa, que coisa maluca. E na anatomia, quando eu olhei o cérebro também, eu falei, eu acho que é esse aí que eu vou querer mexer. Então, foi mais ou menos por aí. Agora, a coluna foi engraçada, porque eu entrei na neurocirurgia para fazer crânio, e mal sabia que neuro lidava com coluna, achei que era uma coisa só de ortopedista. Muita gente não sabe, né, que o neuro faz coluna. Exatamente. E aí eu comecei a gostar muito da cirurgia de coluna. A gente estava numa fase de transição daquela coluna, daquela cirurgia mais antiga, onde a gente não tinha muita estrutura, muito equipamento. Estava no boom da cirurgia de coluna, né, que deu um boom aí nos anos 2000. E eu tive um terceiro parente para me inspirar, que foi o meu primo, Rodrigo Yunis. Dr. Rodrigo. Que eu entrei, meu R1, ele era R5, e ele estava a todo vapor, Naquela estudando. época ele fazia jiu-jitsu já ou não? Não, ainda não. E aí ele motivou muito da nossa geração, e daí a gente começou meio que junto ali, o Rodrigo já um pouquinho mais velho, estudando, ensinando a gente. Aí depois veio os outros colegas da escola, o Franz, o Vinícius, o Thiago Salati, e foi uma turma que pegou um gosto ali pela coluna, e era uma coisa que estava precisando na universidade. A gente estava precisando de uma geração para tocar, porque era meio que a área que ninguém fazia dentro da neurocirurgia.
E aí, esse pessoal que se especializou, estamos lá até hoje, todos amigos e levando lá a disciplina, essa parte de coluna dentro da Unifesp. Esse time de cirurgiões que se formaram aí com você é um time de alto nível, né, doutor? Todos esses nomes, doutor Vinícius, doutor Franz, você, doutor Rodrigo, pessoal de alto nível aí na cirurgia da coluna, né? A gente tem bastante amizade, todos esses que você citou. Faltou o Daniel Paes, que é o mais novo dos integrantes lá. Então, assim, foi uma geração muito próxima em que realmente a gente se empolgou muito e era uma época que a gente, na verdade, estava meio que desbravando, né? Porque a gente não tinha recurso no SUS. Então, cada um saiu, foi ver uma coisa fora. Fomos para diversos locais aprender cirurgia, né? Europa, Estados Unidos, eu cheguei até para Dubai e vi algumas coisas durante a formação e sempre trazendo novidade, e cada um vinha uma coisa e a gente tentava fazer, e a gente teve muita sorte também que sempre teve muito apoio aí de pessoas bacanas aí, né? Inclusive hoje eu tô vindo de uma cirurgia lá na Unifesp, que eu consegui a doação aí do pessoal aqui da Fusão, né? Que também, de certa maneira, está ligado a vocês. Exato. E assim, é fantástico, porque a gente conseguiu fazer uma cirurgia de Alif, que também a gente depende de uma equipe de acesso, que também foi lá de voluntário operar com a gente, e doação de materiais, que infelizmente ainda são caros, não são uma realidade para o SUS, mas os residentes já tendo contato com isso, com o que há de mais moderno, então é nessa pegada que a gente está até hoje aí. Que legal. Falando um pouquinho dessas doações, né? A gente sempre se preocupa com esse lado social. Então a gente sempre separa ali uma verba do nosso faturamento para atender essas cirurgias do SUS, é o nosso lado social, e a gente leva isso muito a sério, porque um dos nossos pilares é cuidar e transformar vidas, né? Mas a gente pensa não só na parte privada, a gente tenta fazer o nosso máximo também na área pública, como doações. Então é bom enfatizar isso e é muito legal ter esse feedback seu. Legal, eu também, obviamente, o que vai pagar minhas contas e, né, para eu poder sustentar minha família e ter minha vida é a minha vida privada, mas assim, eu concluí a residência em janeiro de 2011 e eu sou assistente voluntário até hoje lá da Unifesp. Que legal, parabéns. E é um dia que eu tiro o meu dia cirúrgico, só para isso, e eu gosto de estar lá, de ensinar, de devolver um pouquinho daquilo que aquela universidade me deu, né? Tudo que eu tenho é graças à Unifesp, então eu acho que é uma parcela de contribuição que eu me sinto na obrigação de fazer também. Muito, muito legal. E doutor Eduardo, neurocirurgião, né? A gente sempre olha ali, neurocirurgião tem uma formação ali que estudou muito, né? Conta um pouquinho quantos anos leva para se tornar um neurocirurgião e depois para fazer doutorado, para se especializar na cirurgia da coluna vertebral. Eu sei que é um longo caminho para você chegar na alta performance, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa trilha. Isso é uma coisa que nos custa muito caro, né? Para quem de fato quer fazer algo de excelência. Então você, hoje, né? Hoje está uma proliferação de faculdade de medicina. Hoje ser médico não é mais difícil, né? Entrar numa faculdade de medicina, dependendo onde você vai fazer. Eu estou completando 20 anos de formado esse ano. Naquela época já existiam algumas faculdades de um acesso que era um pouco mais tranquilo, mas ainda era difícil. Mas se você pegar as grandes universidades de São Paulo, que é a USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, a concorrência era muito grande, né? Então, sim, no vestibular de Botucatu, eu disputei com 11 mil pessoas, 90 vagas. Caramba! É uma relação, aí se você fizer as contas rápidas, 150 candidatos por vaga. Sim. Aí acaba a faculdade, você vai prestar neurocirurgia, que é uma das top 5 mais concorridas. De medicina, quanto tempo foi? 6 anos de graduação. 6 anos só da medicina. 6 anos de medicina e assim, tem algumas pessoas que não se formaram comigo, vão ficando no caminho, porque é um curso difícil. Aí depois neurocirurgia, depois de 6 anos estudando,
Aí, pô, vou prestar neurocirurgia, que é sempre uma das Muito 5 mais concorrido. concorridas. Ano que é a primeira, ano que é a segunda, ano que é a terceira. Mas tá entre sempre as 5 mais difíceis, nota de corte mais alta. Aí vamos lá, vamos prestar na Unifesp, 90 médicos formados disputando no ano que eu entrei 2 vagas, né? Duas Entrou vagas? eu e na verdade, o Benítez já tinha entrado no ano anterior, que ele é um ano mais velho que eu. E aí ele trancou, foi pro exército, então a gente ficou com uma vaga a menos, né? Entendi. Então ele me complicou ali na entrada. Eram 3 vagas, ele trancou, ficou 2. Ficaram duas. Ficaram 2. E aí entrou eu e um colega, que foi na época chamava Rodrigo, chamava porque ele desistiu. Você vê que não é fácil continuar. Aí você estuda 6 anos, disputa com 90 outros médicos formados, não tem mais nenhum paraquedista. Sim. Passa em 2 vagas, os outros 88 ficam de fora. Caramba. E o colega que entrou com a gente, aí o Vinícius veio da Marinha, na verdade, não foi o Exército que ele foi. Aí ficou eu, o Vinícius e esse colega, o Rodrigo. No segundo ano, o Rodrigo desiste, já é uma residência extremamente pesada. E aí são 5 anos de residência, sendo que os primeiros anos são mais difíceis, carga horária. O R2 é o pior, porque na verdade é o primeiro ano dentro da neurocirurgia. No primeiro ano você fica muito na neurologia. E aí um colega não aguentou, desistiu, foi fazer outra coisa da vida. E aí nós ficamos em 2. Para segurar toda a carga de trabalho. Exatamente. Então era praticamente dia sim, dia não. E aí você tem que pagar a conta ainda, porque a bolsa eu não conseguia, eu conseguia pagar só meu aluguel do apartamento. Eu não conseguia pagar o condomínio, água, luz, comer, nada disso. Então você precisava dar mais uns plantãozinhos fora para se sustentar ainda. Sim. Então contando os plantões da residência, mais o que você dá fora... Tinha tempo para dormir, não? A gente brincava que na neurocirurgia você tinha que escolher uma função vital para não fazer, né? Você podia não tomar banho, não comer ou não dormir. Então você tinha que escolher uma, você não ia fazer. Entendi. E aí são 5 anos. Mais 5. Então Mais aí já estamos 5. falando de 11 anos. De 11 anos. Aí eu casei no R3. Aí, pô, vi a minha esposa no ano que eu casei 2 vezes por semana, porque os outros 5 eu tava dentro do hospital, dormindo no hospital. Então a Fernanda segurou a bronca ali. Segurou. Fala pra ela que ela vai pro céu. É isso aí. Então aí conclui 5 anos, aí somos neurocirurgiões. Aí não acabou, você tem que prestar prova de título. Sem prova de título você também não consegue fazer muita coisa, né? Seria tipo como se fosse a OAB da neurocirurgia. Exatamente. Mas com um nível de dificuldade bem elevado, né? Exatamente. Aí prestar uma prova de título especialista. No meu ano, eu fui a 3ª maior nota do Brasil. Que legal. Eu até, na época, pelas notas, a gente ganhava uma viagem, a gente foi para a Alemanha, então foi... Que bacana. Mostrando assim que foram 5 anos estudando muito dentro de uma universidade muito séria, que preza muito pelo ensino. E aí acaba, fica um tempo trabalhando, aí em 2018 eu comecei a me inscrever lá, conversei com meu colega e meu orientador, que é o Dr. Andrei, que é o professor-chefe da coluna da neurocirurgia da Unicamp. E aí, início de 2019, final de 19, eu me inscrevi em 20, em março eu comecei a fazer a pós, e aí eu comecei como mestrado, foi dando tudo certo, a gente publicou o trabalho foi bem aceito em revista grande, ele conseguiu me puxar pelo doutorado, e no final das contas eu consegui entrar como mestrado, sair com o doutorado, tudo no tempo mínimo. Que legal. Então eu agradeço muito aí ao professor Andrei, que é um dos colegas aí que mais publicam aí na área de coluna e me ajudou muito aí nessa fase. Então foram mais 4 anos aí para concluir isso. A gente está falando de 15 anos aí de estudo em alta performance. Exatamente. 15 anos que a gente tem que abdicar de muita coisa, né? E Parabéns, é uma idade que não volta mais, né? Que a gente... Mas é escolha, né? É escolha. E também a gente só faz isso porque gosta, né, Victor? Porque ama, né? Exato. E doutor Eduardo, falamos um pouquinho da tua formação, essa longa estrada aí estudando, e no meio do caminho encontrou
a sua esposa, a Fernanda, e aí tiveram 2 filhos lindos que eu conheço. Me conta um pouquinho sobre o que a paternidade te ensinou, que a neurocirurgia não te ensinou. Vou chegar lá, mas só avisar que não foi no meio do caminho, não, foi no início do caminho. Foi no início? Porque eu tô com a minha esposa, tem 25 anos, então eu comecei a namorá-la no meu primeiro ano de faculdade. Ela não é da área médica, ela é administradora. Sim. Mas desde o meu primeiro ano de faculdade, ela morando em Ribeirão Preto, eu em Botucatu, ia todo final de semana para lá. E agora, esse mês, a gente completou 17 anos de casado. Que legal. Meu filho mais velho tá com 11 e a minha caçula tá com 9. Cara, a paternidade te ensina muita coisa, né? Te ensina a ter mais paciência, resiliência. Isso a gente já tem muito pela própria profissão. É muito dura a nossa formação. Então, se você não for resiliente, você não aguenta. Então, a resiliência é uma coisa que a gente já tem bastante, mas paciência, a gente começa a repensar várias coisas, né, do que realmente vale a pena na vida, né, da onde a gente coloca o nosso tempo. Hoje, o que eu mais gosto de fazer é estar com eles, né, então, graças a Deus, eu consigo hoje ter meus finais de semana livres e a gente já chegando no final da semana, o que nós vamos fazer todo mundo junto, né? Então, que legal. A gente quer estar sempre junto e é uma coisa assim, divina, né? Você poder cuidar de alguém, ensinar, tentar passar os seus valores. E aí é uma coisa que só quem é pai que sabe, né? A gente aprende todos os dias também com eles, apesar de pequenininhos, né? Eles nos ensinam muito também. Que legal. Eu tento conversar e puxar essas perguntas, porque tem vários pacientes, né, que assistem o podcast e é muito legal conhecer também o lado humano do profissional, né? Não só o lado científico, técnico, mas é muito legal esse lado de vocês que muitas vezes ali no consultório, né, aquele ambiente mais sério e o paciente está com algum problema, é difícil, às vezes o pessoal não vê esse lado. E falando ainda desse lado, eu sei que você tem muito tempo de qualidade, né, com a sua família, como você falou. E o beach tênis entrou na tua vida. Conta aí que agora você e seu filho são campeões de beach tênis, aí estão super bem colocados, seu filho dando show. Conta um pouquinho para nós. O beach tênis apareceu na pandemia na nossa vida, né? O esporte que deu um boom aí, principalmente na pandemia. Então, vou falar um pouquinho do beach tênis, né? Um esporte que é relativamente recente, né? Ele nasceu em Ravenna, na Itália. Que legal, não sabia. Um dos beach tenistas, na verdade, que é o maior da história até hoje, que é o Alessandro Calbucci. Ele reside no Rio de Janeiro. Já esteve lá em casa também. Que legal. Lá em Ribeirão, onde você já conheceu. E a maioria dos atletas, os italianos, né, porque o berço do beach tênis foi na Itália, na verdade, todos os top 10, eles, né, posso errar de talvez um ou outro não está, mas a maioria deles, dos gringos aí, eles estão morando no Brasil porque é onde abriu porta aí do esporte para eles, porque é um esporte que tem tudo a ver com a gente, né? Sim. Ele é um esporte, mas é também muito entretenimento e para mim foi muito bom, porque nesse meio todo de formação, eu não me atentei muito à parte de exercício físico e eu comecei a ver que, apesar da gente estimular isso a todo momento para os nossos pacientes, eu mesmo estava me vendo já sedentário, cansado, final de cirurgia já estava me sentindo, tô muito novo para estar desse jeito. Uhum. E aí o beach nesse sentido me ajudou muito porque eu fui tenista, né? Eu joguei dos 10 aos 15 anos, eu joguei... Que legal. Tudo que eu faço, eu faço com muita intensidade. Então, quando eu joguei tênis, eu treinava 5, 6 horas todos os dias da minha vida até os 15 anos. Então, foram dedicados aí ao tênis, gostava muito, foi meu esporte de infância. E quando eu resolvi estudar, eu parei, porque eu não conseguia fazer mais ou menos. Sim. Eu queria competir, queria levar... falar, ou fazer uma coisa ou outra, não conseguia jogar recreativamente. Eu sempre percebo que as pessoas que são muito boas naquilo que ela faz, né, aquilo que ela exerce, eles são apaixonados, eles são, né, intensos naquilo que a gente
se propõe a fazer. Então, você vê a tênis, vai lá, tênis. Aí medicina, foi lá alta performance. Agora beach tênis, vocês estão chegando lá, né, entre os tops da categoria. E aí acaba passando isso, porque na verdade, assim, quem começou no beach tênis foi minha esposa, ela gostou. Ela, vamos jogar. A gente nunca conhecia de esporte, ela gostava de correr, ia em prova de corrida, aí eu não ia, aí ficava aquele final de semana, ela corria, a gente não fazia nada, ia acompanhando ela. Bicicleta, também ela começou, e eu lá parado. Só o vinho no final do dia. Só. Aí quando veio o beach tênis e a Fernanda gostou, eu falei, isso aí, raquete, eu já gosto um pouquinho, né? Sim. E eu lembro que eu treinei 15 dias, nós nos inscrevemos no torneio e fomos vice-campeão. Olha só. Com 15 dias de treino. Que legal. Aí, dali pra lá, nós não paramos mais. E a gente frequentava muito a praia, o Guarujá, e as crianças pequenininhas vendo a gente jogar, competir. Ambiente, já. E aí, já a raquetinha na mão, sim, começaram a brincar. O meu menino, com 7 anos, ele já começou a fazer aula. Começou no tênis, já foi logo pro beach. E é o que você falou, né? O ano passado, a gente pegou um dos torneios, que é o torneio da Track Field, para começar a jogar, só que jogando junto com os adultos. Aí o ano passado a gente começou, passava do grupo, perdia nas oitavas e chegamos numa final ano passado, isso que ele com 10 anos. Olha só. Aí esse ano... 10 anos jogando com adulto. Aí esse ano a primeira, Track Field foi aqui em São Paulo, a gente já ficou em vice, e aí agora, mês passado, nós ganhamos uma etapa em Santos. Que legal. E até a gente vai agora para Finals, a gente ganhou a viagem lá que vai ser em João Pessoa por conta do beach tênis. Que legal. E ele também agora pegou gosto, eu estimulo muito o esporte, e agora ele tá jogando o Sub-12, que é a categoria dele, né? E esse final de semana agora ele foi para primeiro do estado também, na categoria Sub-12. Que legal, que legal. Muito bacana saber desse seu lado, um pouco do teu hobby, né? E voltando um pouquinho para a área da medicina, mas ainda na questão... uma questão mais conceitual, de propósito. Para um estudante que está pensando em prestar para neurocirurgia, qual o conselho que você daria? Olha, o conselho é que ele realmente tem que fazer neurocirurgia porque ele gosta, que ele vê que é uma coisa que está no sangue dele, que ele tem a paixão, porque não é uma área fácil. A residência é muito difícil, a carga horária é absurdamente alta, o nível de tensão é muito grande e precisa ser assim, não dá para ser diferente, porque ele vai lidar com... não é só medicina, é um órgão extremamente complexo, que não vai permitir nenhum tipo de deslize. Então, é uma área que não permite uma especialização mais ou menos. Porque, doutor, fala um pouquinho pra gente. A neurocirurgia tem a parte do crânio, tem a parte da coluna, tem a parte dos nervos periféricos, então é uma área bem ampla, né? Então, tem que estudar muito ali todas essas regiões, né? Conta um pouquinho para nós. É uma área que exige muita especialização, você vê, a formação mais longa. Hoje tem alguns outros cursos que são 5 anos, mas a neurocirurgia já é 5 anos há muito tempo, desde a minha época. Sim. Então, assim, você é um neurocirurgião geral. Uhum. Então, você resolve bem, se você é bem formado, a maioria das patologias. Certo. Mas as patologias mais difíceis de cada sub-área, isso acaba indo para a subespecialidade. Certo. Então, a gente tem a subespecialidade de pediátrica, por exemplo. Então, uma hidrocefalia, uma coisa que é mais do dia a dia, um neurocirurgião bem formado resolve. Mas, por exemplo, um tumor de tronco encefálico, isso é dentro de uma subespecialidade muito complexa dentro da neurocirurgia pediátrica. Assim como vascular, um aneurisma de circulação anterior, uma cerebral média, um comunicante posterior, um neurocirurgião bem formado resolve. Mas um aneurisma de topo de basilar, uma malformação arteriovenosa, uma coisa mais complexa vai exigir muito mais formação dele dentro de uma sub-área, fazer um bypass craniano. Entendi. A mesma coisa em tumor, cirurgias de base de crânio, acessos complexos, isso vai te exigir uma subespecialidade. E não é diferente na coluna. Operar uma hernia de disco,
uma cirurgia um pouco mais simples, se bem informada a pessoa faz, mas fazer uma reconstrução complexa, fazer uma abordagem por via anterior, via lateral da coluna, fazer um tratamento de uma doença de patologia de crânio cervical mais complexa, um tumor medular, coisa que já é da subespecialidade da coluna. Então, dentro da neurocirurgia, aquela pontinha do iceberg de cada subárea só vai fazer se você mergulhar naquilo. Entendi. E a gente, hoje, o tema principal aqui do podcast na área da cirurgia é a coluna cervical, né? E dentro da coluna cervical, vamos conceituar a coluna cervical para os pacientes? Fala um pouquinho da coluna cervical e por que acho que o seu doutorado, né, foi na coluna cervical. Conta um pouquinho do seu doutorado, por que você escolheu a coluna cervical e a gente vai abordando esse tema. Eu brinco que eu fiz coluna, né, que a coluna era a minha amante, mas a minha paixão era vascular. Eu brincava que eu gostava de operar vascular porque te dá muita técnica microcirúrgica. Certo. Então, assim, a neurocirurgia, os conceitos, a técnica, o que você desenvolve, independente da área, a microcirurgia é uma coisa fascinante. Então, a qualquer área que você vai da neurocirurgia, a coluna também é assim. Você aplicar esses conceitos é muito legal porque você vê realmente muito resultado. A cervical, ela é compreendida então entre a região que começa na coluna logo abaixo da cabeça, né? Ela tem 7 vértebras e a medula cervical é a região mais nobre da medula, porque conforme a gente vai descendo em relação ao tronco, à lombar, essas fibras já vão sendo emitidas. Então, a função do braço e do resto do corpo é toda da cervical. Toda da cervical. Se você já está um pouquinho mais para baixo, você já passou da parte dos braços. Então, você vai tendo um tecido nervoso, todo ele é nobre, mas a cervical é mais nobre. E é uma região muito delicada, né? Então, a região cervical, as patologias compressivas ali, elas levam déficits graves. A pessoa pode ficar tetraplégica, pode perder toda a sensibilidade abaixo do pescoço. A gente vê vários exemplos de trauma cervical, de pessoas aí que não se movimentam absolutamente nada, só a cabeça. Então, essa é a região cervical. É uma região extremamente nobre e a minha paixão da cervical, porque dentro da coluna eu acho a cirurgia mais delicada. Então, a gente opera eu sou muito fã do tratamento da coluna, mesmo para as doenças degenerativas, pela frente da coluna, né? Via anterior, né? Via anterior. Então, assim, a cervical, você vê desde a década de 50, né? Desde que foi descrita de uma maneira com excelentes resultados na literatura, por Smith e Robinson, né? Em 1955, é uma cirurgia que se faz até hoje com excelentes resultados. Sim. Foi mudando a tecnologia, antes usava osso, cimento, depois veio placa, depois veio queijo, aí tirou a placa de novo, aí usa a placa em algumas condições, enfim. A gente vai falar sobre isso. O conceito da cirurgia é o mesmo, que é uma descompressão, e é uma cirurgia muito anatômica até você chegar, você faz uma dissecção bonita da coluna, sem sangramento, chega na frente da coluna. As patologias medulares também, que eu adoro, tumor intramedular. Então, alguns tumores têm predileção pela região cervical. Então, a gente vê uma região que quando tem tumor dentro da medula, que não é uma patologia comum, mas, por exemplo, astrocitomas de criança, Sim. Às vezes alguns ependimomas, eles gostam também da região da medula cervical. Sim. E é uma região fascinante para se tratar. O resultado também das cirurgias bem indicadas e bem realizadas é muito gratificante. Sim, a gente vê no dia a dia que o pós-cirúrgico da coluna cervical, né, vai muito bem, né? As complicações, quando a cirurgia é bem indicada, bem feita, o paciente sai muito bem, né, no pós-cirúrgico. Exato. E falando da coluna cervical, né, até para o pessoal entender, né, quando a gente fala de coluna cervical via anterior, então aqui pela frente, né, e via posterior por trás. Conta um pouquinho, doutor Eduardo, quando que você costuma abordar a via anterior?
quando que é posterior, qual que é a diferença, a posterior geralmente é por um trauma, como é que é essa história? Geralmente hérnia é pela frente, até para os pacientes se situarem aqui. Aí na verdade a gente teria que subdividir nas várias patologias. Vamos falar do carro-chefe aí, que é a doença degenerativa, as hérnias, os bicos de papagaio, as artroses, enfim. Então doenças que você tem compressão focal. O que é focal? De uma pequena parte da coluna cervical, que a gente considera 1, 2 ou 3 discos, a regra é você abordar isso pela frente. Perfeito. Patologias mais extensas, aquelas que pegam a coluna como um todo, aí a tendência é você abordar por via posterior, por trás. Por que disso? Então vamos pensar na hérnia de disco. Quando você tem uma hérnia que ela está causando uma compressão de frente para trás na medula, o tratamento, sendo focal, ele resolve bem porque você vai ao nível do disco, tira 1, 2, 3 hérnias, reconstrói aquilo. A partir do 4º nível, a reconstrução fica muito grande. Tá. Você começa a ter um risco de falha, que foi justamente o que eu estudei no meu doutorado, que chama pseudoartrose. Certo. Então, quanto mais extensa a cirurgia pela via anterior, mais risco existe. Então, ela vai bem até 1, 2, 3 níveis, você tem pouquíssimo risco da pessoa sair rouca, você tem pouquíssimo risco da pessoa ter engasgo, dificuldade de engolir. Começa a aumentar os níveis e esse risco começa a aumentar. Entendi. E principalmente o risco de não colar direito. Por quê? Porque você está fazendo um braço de alavanca muito grande. A pseudoartrose seria isso? A pseudoartrose é a falha de fusão, a falha de consolidação. Da artrodese. E aí fica uma dor. A via posterior, por outro lado, ela só funciona quando ela é extensa, quando ela é grande. Entendi. Por quê? Porque a coluna cervical, ela é em lordose. O que é lordose? É o contrário da corcunda, ao contrário da cifose. Certo. Então, se a gente imaginar a coluna cervical como um arco de arco e flecha, certo, a parte óssea e os discos seria a parte do arco. Perfeito. E a medula seria a corda. Entendi. Então, se eu tenho uma compressão de frente para trás, num arco lordótico, e eu faço uma abertura grande atrás, grande a gente entende no mínimo 3 lâminas, que é a parte de trás da coluna, essa corda do arco flecha, ela vem para trás. Entendi. Então, ela foge da compressão, que em geral é anterior. Entendi. Então, se você faz uma abertura pequena para 1, 2 níveis, essa medula ela vai fazer uma dobra, um kink, e a pessoa piora. Entendi. Então, as patologias focais, elas, como regra, são tratadas por via anterior. E as patologias extensas por via posterior. E aí você tem um terceiro cenário, que é quando você tem uma doença extensa, mas a pessoa não tem curvatura. Entendi. Aí você precisa fazer uma cirurgia híbrida aí pela frente, tratar o principal, arrumar aquela curva o máximo que der e complementar por trás. Fazer uma lordose. Isso, reconstruir a lordose, descomprimir o ponto principal e complementar por trás. Existem as formas de você fazer também coisas menos invasivas cirúrgicas, por exemplo. Uma descompressão de uma única raiz, ela pode ser feita por trás. É uma técnica consagrada também há décadas, que chama foraminotomia, mas ao contrário da região lombar, a medula não pode ser afastada. Então tem que ser uma patologia de fato lateral. Entendi. Ou com microscópio, ou com endoscópio, você pode acessar aquilo de maneira pontual. E também tem outras cirurgias onde você preserva o movimento, que é reservado para os pacientes mais jovens. Então, em vez de colocar um cage, né, um substituto de disco que vai colar, fazer uma artrodese, você pode colocar uma artroplastia, né, um disco artificial que a gente chama. Vamos falar sobre isso de uma forma mais específica. A gente falou um pouquinho sobre placa cervical, mais cage, aí tem os cages ancorados, com flap, âncora, parafuso, depois vieram as próteses de disco, e eu tô vendo alguns colegas até falarem de endoscopia para coluna cervical. Conta um pouquinho, doutor, quais são as indicações, o diferencial para cada um, qual que é a diferença da placa para o cage ancorado? Então, ficando um pouquinho nas doenças degenerativas, que é a mais comum, a gente pode ter que reconstruir para tumor, para trauma, para as outras patologias. Mas assim, quando a gente aborda a coluna cervical pela frente, pela via anterior do pescoço, a descompressão da medula, da raiz, você vai lá, tira o disco, tira aquela hérnia, tira aquele osteófito, que é o bico de papagaio que está pegando ali em algum
alguma estrutura neurológica, e aquele buraco não pode ficar vazio. Certo. Então os devices aí, as próteses, elas servem para quê? Para preencher esse buraco de alguma forma, para que a coluna não se deforme, não gere uma dor. Então, isso começou lá, como eu citei, lá na década de 50, em 1955, Smith Robinson descreve isso, e dali para frente os resultados cirúrgicos ficam muito bons. Ele usava o osso da bacia para colocar lá. Aquilo tinha algum grau de falha de consolidação, porque imagina o osso que está lá, você colocava um colar cervical na pessoa, mas podia não colar direito. Perfeito. Então a placa, ela vem para fazer uma estabilização, como se fosse um colar localizado lá dentro. Né? Colar cervical. Uma fixação interna, prendendo aquela vértebra assim abaixo do osso, e isso melhorou muito o resultado do ponto de vista de consolidação. Só que quando você coloca uma placa, você exige um grau de dissecção dos tecidos, de manipulação maior. Certo. E esse grau de manipulação está acompanhado ao maior grau de risco da pessoa ter distúrbio para engolir, que é a disfagia. Você pode ter que dissecar um pouco mais, denervar um pouco mais ali a região onde está passando nervos importantes, como o laringeu recorrente, que pode ser lesado e a pessoa sair rouca. A própria placa, pela sua rigidez, e mesmo as mais modernas semi-rígidas, o próprio jogo dela pode causar uma degeneração do disco adjacente. Perfeito. Então isso tudo foi associado à placa. Embora tenha sido uma solução excelente para aumentar a taxa de fusão, para a gente diminuir a complicação que é não colar direito, que é a pseudoartrose, ela agregava esses riscos que, embora pequenos, existiam. Então era uma cirurgia que funcionava muito bem, mas tem alguns detalhes que poderiam ser aprimorados. Perfeito. Daí veio a questão do cage autobloqueante. Aí a forma que ele bloqueia, isso é um detalhe. Tem alguns que é com flap, outros que é com parafuso, outros que é com âncora. Aí tem estudo biomecânico que vai ver o que é mais forte. Entendi. A placa, ela é mais forte do que o cage ancorado. Mas a grande pergunta que se faz, que é o que eu estudei no meu doutorado, é: será que todo paciente precisa desse tanto de grau de estabilização? Entendi. Então a gente viu que para doença degenerativa, né, a literatura é farta nesse sentido, de 1, 2 até 3 discos, em 3 discos em casos bem selecionados, a estabilização de um cage travado na própria vértebra por dentro do cage, não mais com a placa que fica por fora, ela é o suficiente e tem uma taxa de fusão semelhante à da placa, desde se respeite a indicação, que é 1, 2 e 3 níveis selecionados. Um paciente que não fuma, um paciente que não tem grandes problemas ali, osteoporose, outros riscos. Então, já que você pode diminuir, fazer uma cirurgia mais rápida, com menor acesso, com menos disfagia e disfonia, tendo um resultado similar, deve ser feito nesse grupo selecionado. Perfeito. Já as artroplastias, né, o total disc replacement, né, a substituição do disco para uma coisa móvel, é o quê? É você colocar como se fosse um disco artificial. Você sabe que disco artificial o ser humano não vai conseguir fazer, só o homem lá de cima que fez um disco vivo, que funciona. Então, quando a gente fala disco artificial, não é que ele exatamente vai fazer as mesmas funções, ele vai fazer algumas funções, ele vai fazer alguns movimentos de rotação, de flexão e extensão, às vezes mais, às vezes menos, nunca igual era o disco normal, absorveu algum grau de impacto. Então, por conta disso, existem também alguns critérios muito específicos de indicação, que não é a regra, é a exceção, de pacientes que podem se beneficiar. Agora, pensando na seguinte questão: se eu sacrifico um disco para descomprimir a medula, obviamente já é um disco doente, senão não teria estourado e machucado a medula, mas algum grau de mobilidade ele tinha. Certo. Então você colar aquilo, será que não era melhor voltar a mobilidade e aquilo deixar um range of motion, que a gente chama uma mobilidade maior para a coluna? Para poucos níveis é menos importante, mas para mais níveis é mais importante. Entendi. Então às vezes a gente usa até de uma maneira híbrida, às vezes 2 níveis que não tem jeito, que está muito anquilosado, você tem que fazer fusão, e aquele mais móvel que você precisa sacrificar, você tentar manter a mobilidade. Então a artroplastia é isso. Então geralmente é paciente jovem, com o intuito o quê? Da gente tentar restaurar a função. O paciente jovem ele tem muita mobilidade, certo. Então ele precisa da mobilidade, senão isso gera uma sobrecarga abrupta nos outros discos. Um paciente que é o mais comum, um paciente mais velho, 50, 60 anos, ele já tem uma coluna com mais artrose, uma coluna com mais dura, mais rígida. Então esses pacientes eles não se adaptam mal com uma artrodese, na verdade eles se adaptam melhor até com uma artrodese. Você põe uma artroplastia num paciente desse, às vezes não se adapta bem, pode dar uma mobilidade excessiva
na articulação da coluna e aquilo gerador. Perfeito. Então, na verdade, a reconstrução, você tem que ver mais ou menos o estágio de mobilidade que está aquela coluna. E na maioria das vezes, por se tratar de uma doença do desgaste degenerativa, é mais próximo da artrose, da anquilose, então, portanto, da fusão, no caso de reconstrução. Da artrodese. Exatamente. Pensando agora, e também a gente tem uma forma de manter a mobilidade por via posterior, Sim. que é a laminoplastia. Certo. Ao invés de você fazer a abertura, que eu expliquei, aquela abertura grande, que é a laminectomia e fusão, você pode fazer a laminoplastia. Interessante que a laminoplastia ela foi muito desenvolvida no Japão. Ah, é? Por que no Japão? Porque lá existe uma doença que é muito comum em oriental, né, japoneses, que é a ossificação do ligamento longitudinal posterior. Certo. Que é um ligamento que fica atrás do disco cervical. Então, quando ele calcifica, ele faz uma compressão extensa. Entendi. Só que acontece em jovem. Então, olha que maluquice. Você tem uma compressão difusa da coluna, que é coisa que normalmente você vê em pessoa mais velha, e que você faz uma abertura ampla, porque são vários níveis, e você fusiona aquilo. Sim. Agora, quando isso acontece em jovem, que é geralmente uma ossificação do ligamento longitudinal posterior, ou numa estenose congênita do canal, a pessoa nasceu com um buraco da coluna muito estreito, então pequenas hérnias já causam grandes compressões e extensa. Aí você olha, o paciente é jovem, ele tem mobilidade, mas ele precisa fazer uma cirurgia extensa, como é que eu vou fusionar a coluna dele inteira? Aí vê essa solução, você vai ver as grandes técnicas de laminoplastia, são todas de nome japonês, então é Kurokawa, Hirabayashi, Hitori, são técnicas orientais onde você faz uma abertura óssea, mas sem colar uma vértebra na outra. Então, perfeito. Você abre como se fosse um anel a parte de trás, ou no meio da coluna, que é outra técnica, né? O Hirabayashi e o Kurokawa, e você preserva aquela mobilidade. E chegando na endoscopia, que foi sua última pergunta... Endoscopia na cervical. Existe endoscopia tanto pela frente quanto por trás. Pela frente é uma coisa que teve aí um certo momento, mas hoje em dia não é uma coisa que se faz muito no Brasil. O que pegou muito foi a cirurgia por trás. A foraminotomia, a descompressão de uma hérnia na cervical, como eu coloquei, como você não pode empurrar a medula para o lado, diferente na lombar, que não tem medula, uma hérnia mais central não é uma boa indicação. Isso é restrita mais para uma doença foraminal. Certo. Então é onde cabe assim, uma boa indicação de você tirar aquele fragmento, seja pelo microscópio, com acesso tubular ou microcirúrgico. Nesse sentido, a endoscopia é mais elegante porque você consegue já direto no ponto, né, como um sniper ali, e dar um tiro certo naquele ponto. Então, também é a exceção. Então, a regra é aquilo que eu falei no começo. É abordar a via anterior pela frente, e o tradicional é a fusão, que a gente chama de ACDF. Certo. Ou doenças extensas por trás, e o padrão é a laminectomia com fusão posterior. O resto, todas as técnicas são pertinentes, boas, mas precisa ter uma boa indicação, que acaba sendo a exceção. Então a gente tem alguns casos que são bons para artroplastia, outros são bons para laminoplastia, outros que são bons para endoscopia. Então você tem, na verdade, que ser... É o que eu falo, você tem que ter uma boa caixa de ferramenta. Perfeito. Você vê um prego, você não vai pegar uma chave de fenda e querer apertar. Exato. Você vê um parafuso, você não vai querer martelar. Sim. Então, o cirurgião, ele tem que ser completo, ele tem que saber todas as ferramentas para poder escolher, naquele caso, a melhor ferramenta para usar. Então, isso é o que a gente sempre passa na formação dos residentes. Você tem que saber tudo, porque não dá para você adaptar a doença e o doente à sua técnica. Perfeito. Que é o que a gente vê muito por aí. Entendi. A gente tem que ter todas as ferramentas para pegar o melhor doente aplicável para cada técnica. Aí você consegue ter bom resultado. Excelente explicação. E aí me veio uma dúvida. Se a gente está falando ali, né, quando a gente fala de cage cervical ou fusão posterior, eu acho que o papel da enxertia é muito importante para conseguir uma taxa efetiva de artrodese e não ter esse problema da pseudoartrose, não colar. Qual que é a tua opinião com relação aos enxertos ósseos sintéticos? Quando eu falo sintético, hidroxiapatita com beta-trifosfato de cálcio, a gente vê outros tipos de enxertos e o osso, né? Me conta um pouquinho sobre isso, porque a artrodese precisa disso, né, para taxa de sucesso.
Eu vou tentar colocar de uma maneira mais compreensível, assim, tentar trazer para uma linguagem mais fácil. A propriedade de um enxerto são 3. Certo. A gente tem a osteogênese. O que é a osteogênese? É a capacidade de um enxerto produzir osso. Perfeito. A gente tem a osteoindução, que é a capacidade do enxerto de induzir a formação de osso do osso vizinho. Ótimo. E a gente tem a osteocondução. O que é a osteocondução? É a capacidade do enxerto de formar uma estrutura, um substrato para receber o osso. É mais ou menos a função de um coral. O coral está lá, ele começa, né, no meio do mar lá, a ser povoado. Certo. Então essas são as 3 propriedades básicas de um enxerto. Osteogênese, capacidade de produzir osso; osteoindução, capacidade de induzir a formação do osso; e osteocondução, capacidade de se formar como uma matriz, um coral. Então vamos lá. Qual é a única estrutura capaz de ter as 3 propriedades? É o osso vivo. Certo. Então, o osso, de longe, é a melhor forma de enxerto. Se você pegar o osso da crista ilíaca ou um osso local na cirurgia, principalmente a parte da medular óssea, que é a parte do meio do osso, o miolo do osso, esse é o melhor enxerto. Agora, quando você pega um osso puramente sintético, como a hidroxiapatita, fosfato de cálcio, você só tem osteocondução, você não tem nada vivo ali. Entendi. Então ele não forma osso e ele não tem a capacidade de induzir a formação do osso. Então se você pega um cage, coloca um enxerto sintético, você depende 100% da vida desse enxerto da escarificação do platô, de preparar bem o leito, para que aquelas células do osso vizinho povoem. E aí sim, ali vem a capacidade osteogênica e osteoindutora para formar a ponte. Na coluna cervical, isso funciona porque a literatura mostra que gaps pequenos, o que é gap? É a distância pequena entre ossos. Entre um platô e o outro. Entre um platô e o outro, em até 4 milímetros. Se você escarificar bem e botar um enxerto sintético, isso vai ter uma boa taxa de fusão. Entendi. Mas isso é o suficiente para a gente não ter que tirar o osso de rotina da bacia, por exemplo, coisa que eu faço quando eu abordo o abdômen para fazer uma cirurgia lombar, onde o gap é 10, 12 milímetros, tem que ter osso, a gente não tem nenhum osso local para tirar. Na cervical, a gente acaba tirando a frente do corpo da vértebra para nos dar visão de fundo da medula, e ali a gente já consegue metade do enxerto. Entendi. Então já pega o osso local, moe aquele ossinho, coloca com enxerto sintético e vai muito bem. Tá, aí você tem 3 técnicas. E pacientes que têm um osso ruim, paciente fuma, é osteoporótico, esse a gente ainda tira osso se precisar. Entendi. Então isso é uma coisa. A osteoindução, que faltou eu falar, existem produtos que são extremamente caros. Um deles, que é o BMP, que é um tipo de proteína, esse não teve autorização do FDA para ser usado em coluna cervical, porque ele regerava uma resposta inflamatória muito imprevisível, às vezes a ponto de recomprimir a medula ou de causar distúrbio de deglutição. Então é uma coisa que, embora se use muito, às vezes nos Estados Unidos, para artrodese lombar, para cervical ele é proscrito, não deve ser feito, não tem liberação de FDA. Então a gente tem enxerto sintético e osso. E a gente tem também os próprios devices com propriedades de integração diferente. De osteointegração. Osteointegração. Então vamos falar o que tem no Brasil. Certo. Basicamente a gente trabalha com PIC, que é um polietileno, e o titânio. Perfeito. Então, assim, quando a gente olha osteointegração, capacidade do queijo interagir com o osso e fazer uma união. Essa interação ela é muito boa entre o titânio e o osso. Perfeito. O PIC não tem uma boa interação, eles não conversam bem. Porém, o titânio ele tem uma propriedade que vem da engenharia que chama dureza. É dureza que chama. Ele é mais duro que o osso. Então isso não é legal porque ele pode entrar na vértebra. Entendi. Principalmente se esse osso for frágil, paciente que tem osteopenia, osteoporose. Perfeito. Já o PIC, ele tem uma propriedade elástica muito parecida com a do osso. Ele consegue ter uma deformação, então ele não entra. Esse termo não existe no português, que é o subsilence. Entendi. Que significaria o quê? Uma telescopagem, o cálcio entrar no osso. Entendi. Então você precisa conhecer muito bem a biologia do paciente que você vai operar. E aí existe um terceiro tipo, que é um tipo que eu acho muito interessante, que é o PIC com revestimento de titânio. Perfeito. Que é o plasma POR.
Ou seja, você mantém a resistência do pique com a interação do titânio só na superfície. Perfeito. Então esse modelo é muito bom. Agora, paciente com osso de boa qualidade, aquilo é só o arcabouço, é só a estrutura, é só para manter aquele espaço aberto. O que importa é o que você põe lá dentro. Isso na maioria dos casos. Agora, casos selecionados, o paciente tem um osso ruim, ele fuma, você vai operar vários níveis, aí você pode usar um material desse tipo, por exemplo, um pique com revestimento de titânio, colocar um osso para tentar evitar a falha que é a pseudartrose, que é a não união óssea, porque senão o paciente fica com uma dor crônica ali. Me veio um insight aqui, porque a gente está ouvindo falar muito de medicina regenerativa, né? E aí a gente está falando sobre enxerto ósseo, qualidade, de repente precisa do osso para combinar com o enxerto, para ter uma boa osteointegração e aí ter uma boa artrodese. Você acredita que talvez combinar o PRP junto com o enxerto, isso pode ajudar ou não? Tem alguma literatura disso? Isso está muito incipiente, Vitor. Literatura de qualidade alta, não. Tá. Então, assim, tudo que começa tem que ser dado o devido cuidado e a devida atenção. É coisa que tem que ser estudada, porque de repente as grandes soluções começam com uma ideia, então tem que começar de algum lugar. Perfeito. Mas depois precisa ser testado. Tá? Então, assim, você pegar, por exemplo, uma medida simples, você pegar uma agulha, puncionar a crista ilíaca e pegar aquele sangue de dentro da medular óssea, isso é uma ótima alternativa como enxerto. Perfeito. Isso funciona bem, isso não é nada novo. Porque ali você tem célula viva, você tem osteogênese, você tem osteoindução. E aí você aplica isso num coral, num enxerto sintético que vai funcionar como coral. Isso funciona bem. Aspirado de medula, né? Aspirado de medula óssea. Então, nesse sentido, esse biológico não é um PRP. O aspirado de medula óssea é uma coisa tradicional, né? Então, assim, essa parte biológica, obviamente, ela funciona bem, sim. Legal. Bacana. Doutor Eduardo, a gente está chegando aí ao final do podcast, eu tenho mais algumas perguntinhas aí. Mas já? Papo bom é assim, né? Mais filosóficas. Então, olhando para trás e também para frente, né? O que você mais se orgulha da tua trajetória até aqui? Olha, o que eu mais me orgulho é de ter conseguido ficar e me estabelecer em São Paulo, dentro de uma subespecialidade que é extremamente disputada. Para mim era muito mais fácil até ter feito outra área e ter voltado para minha cidade. Como eu falei, sou de uma família de médicos, então se eu tivesse pensado na facilidade, eu nem neurocirurgia teria feito. Teria feito uma outra área, talvez pediatria, alguma coisa, e ficar atrelado lá com meu pai, mas eu fui movido realmente pela paixão dessa área que me encantou desde o primeiro ano, e eu quis fazer. E depois a outra etapa que foi difícil, você conseguir se estabelecer, né? De você conseguir não ficar vivendo de plantão, não desmerecendo o plantão, uma fase que todo mundo vai ter que dar, mas é uma coisa que quando você acaba, você tá cheio de energia, você consegue, depois de uns anos, eu brinco que você fica perigoso no plantão. Então, assim, eu via que aquilo ali era um tempo curto. Por quê? Porque eu não ia conseguir me manter tão ativo, com tanta energia pelas madrugadas fora, numa coisa tão nobre que é operar a cabeça de outro ser humano. Então, eu me via aquilo ali como um tempo que eu ia me dedicar muito, mas eu ia ter que em algum momento sair daquilo. São fases, né? Fases da vida. Então, assim, quando eu de fato consegui me estabelecer, montar minha clínica e conseguir sobreviver só dela, eu acho que foi assim uma coisa que eu me orgulho muito dentro da minha profissão aí que eu escolhi. Que legal. E deixa uma mensagem, então, queria que você deixasse uma mensagem para os seus pacientes, né? Que eu tenho muita confiança no teu trabalho. Inclusive o Dr. Eduardo já fez uma cirurgia minimamente invasiva em mim, né? Então eu tenho muita segurança, é um médico que eu confio. Deixa uma mensagem para os seus pacientes e depois para os seus colegas colegas médicos de trabalho. Os meus pacientes, né? Eu desenvolvi muitos amigos por conta da medicina, muitos começaram como pacientes. Assim, o que eu falo para todo paciente
principalmente quando a gente lida com doença do desgaste, a primeira coisa que eu falo, exceto cervical, que tem um pouco mais de risco, mas, por exemplo, patologia lombar, que é muito comum, a primeira coisa que eu faço é tranquilizá-los, e aí fica de novo essa mensagem para eles, porque não é uma doença grave no sentido de normalmente deixar sequela, a gente acalma, porque as pessoas acham que tem que operar, fazer alguma coisa, senão vai ficar aleijado. A maioria das doenças lombares não causa nada disso. Por outro lado, eu sempre explico que existe a cura para uma coisa que está incapacitante. Então, acho que a primeira coisa que a gente fala para o paciente é tentar acolher nesse sentido. Falar, ó, sua doença é assim, explicar a história natural e que existem caminhos alternativos que podem não ser definitivos, como se reabilitar, alongar, fazer um procedimento de dor, mas a gente sempre estimula isso porque é a base, né? Sim. Imagina um cardiologista que bota um stent no coração de alguém que está infartando, mas não orienta ele a parar de fumar. Sim. Ou a pessoa não quer parar de fumar. Então você tem que orientar a base. Integrativo, né? Então, assim, para eles terem tranquilidade de manter o tratamento aí, e a gente vai estar sempre junto, né? Perfeito. Assim com cirurgia também. Cirurgia não é um passeio no parque. Cirurgia é uma coisa extremamente séria. A gente tem que ter muito cuidado. Complicação acontece, só não acontece com quem não faz. Então, assim, a gente está sempre junto do começo ao fim. Essa é a garantia que a gente dá. Falou, aconteça o que acontecer, nós vamos estar juntos. Perfeito. Então vai ter meu celular, vai me mandar mensagem, a hora que for. A gente preza, estuda, faz tudo para a gente ter o melhor resultado possível. E quando complica, né, os pacientes que a gente tem complicação, são os que a gente acaba pegando mais vínculo, porque é aquele que você fica passando mais tempo, teve uma fístula licórica, ou teve alguma dorzinha a mais ali, um hematoma, alguma coisa. A maioria das coisas contornáveis em pouco tempo, mas assim, acaba criando um vínculo, depois que aquilo passa, foi chateou uns dias, mas depois aquilo passa, a pessoa fica bem e tá tudo certo. Em relação aos colegas aí, também, né, a neurocirurgia me trouxe aí muitos amigos, né? Eu acho que a parte de coluna no Brasil está muito bem servida, né? Concordo. Você vê, a gente tem colegas aí que são expoentes nas diversas áreas, né? De deformidade, de endoscopia, de doença cervical, de tumor medular. Então, uma dica aí, uma mensagem para os colegas, eu acho que a gente tem que se manter ativos, né, participando aí o máximo possível aí de desenvolvimento científico, de encarar aí com a maior seriedade possível a nossa área, que o Brasil realmente tem muito a ensinar, não só a aprender. Perfeito. E doutor Eduardo, quem quiser te achar aí nas redes sociais, ou hospital, ou no consultório, aonde que você está atendendo hoje? Hoje eu estou mudando um pouquinho a minha prática, eu estou atendendo exclusivamente no consultório, né? Não estou atendendo convênios, mas ainda algumas coisas eu consigo atender dentro do centro médico da ACD, na verdade mais pós-operatório, quando eu estava saindo dos convênios eu já avisei todos os pacientes que eu estou saindo, se quiser procurar outro colega para operar, procure, que eu não vou continuar com o convênio. Mas se operar comigo eu vou dar assistência até 1 ano. Mas basicamente é na minha clínica, né? Quem entrar lá no meu Instagram pode achar os contatos, né? @dr_eduardo_yunes. Vou deixar o link Yunes, aí. E aí entra lá, tem os contatos, pode mandar uma mensagem por lá tem os telefones da clínica. E dentro da CD eu tô fazendo lá, tô ajudando na parte do SUS, que foi uma coisa que chegou para mim, sem eu realmente não era uma coisa que eu estava indo atrás, eu já tenho a parte que eu faço na Escola Paulista, que já é bem gratificante, onde eu posso ajudar um pouco os residentes e devolver um pouquinho que eu aprendi lá, mas é uma coisa que surgiu uma necessidade, eu topei o desafio, nós estamos tentando desenvolver algumas coisas lá pelo SUS, ainda é difícil, porque depende de verba, de outras coisas que não a parte médica somente, mas estamos conseguindo ali ajudar de alguma forma aí as crianças do SUS também. Essa parte é importante só deixar claro, doutor Eduardo, que hoje você está atendendo particular, mas, por exemplo, se o paciente tiver um plano de saúde, o plano de saúde cobre o hospital, cobre tudo, e aí a tua parte lá da consulta seria por reembolso. Exatamente, né? Dos custos de uma cirurgia, os custos realmente são altos, né?
uma cirurgia mais simples, ela tem um custo alto. Por quê? Quem já presenciou uma cirurgia sabe a quantidade de pessoas que estão envolvidas. Então você vê, o técnico de raio-x que está naquela sala, ele está submetido à radiação o dia inteiro. Entendi. Ele pode ter um câncer tireoide, ele pode ter um monte de problema de saúde, então ele tem que ter uma vigilância em cima daquele técnico, avental de chumbo adequado, coisa biológica. Você abriu uma agulha, pingou uma gota na sala, você tem que fazer um terminal, limpar tudo aquilo. Então você tem uma equipe de limpeza por trás daquilo, antes de chegar na parte médica. Sim. Você tem a enfermagem, então é uma quantidade enorme de protocolos, de pessoas e de custo a ser seguido, que levam ao alto custo de qualquer procedimento cirúrgico. A coluna ainda tem a questão dos materiais. Sim. Quando você tem que fazer uma cirurgia reconstrutiva, que eles são caros, né? Isso, conforme vai passando o tempo, vai se desenvolvendo até mais concorrência, isso vai diminuindo e vai ficando um pouco mais viável, mas são materiais de alto custo. Então, essa parte que representa a maior parte do custo de uma cirurgia, isso o convênio cobre. Cobre, né? E a parte de honorário médico, quando o convênio tem a possibilidade do paciente ter algum seguro-saúde que lhe reembolsa, então ele vai pegar a nota fiscal, uma parte daquilo vai ser reembolsada. Perfeito. E outros que não têm a parte de reembolso, a gente parcela, tem várias formas aí para tentar que a pessoa que faça a questão e queira se tratar com a gente também faz questão de tentar tratar esse paciente. Perfeito. Antes de terminar, queria agradecer o nosso patrocinador oficial aí, a empresa Lógica. A Lógica é uma importadora de medical devices, então ela traz materiais de todos os lugares do mundo aí em busca de tecnologias para cirurgia de crânio, para cirurgia de coluna, a medicina regenerativa. Então, muito obrigado à Lógica por entrar de patrocinador e nos ajudar a viabilizar tanta informação relevante aqui para todos que assistem o podcast. Queria agradecer de novo o Dr. Eduardo Yunis pela oportunidade. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!